Bem-vindos a mais um Unimedcast. Eu sou Jailma Barbosa. Hoje a nossa conversa é para apresentar para vocês os serviços do laboratório da Unimed. Gente, e que laboratório, viu? A gente tem muita coisa bacana para apresentar e para isso estão aqui comigo Cláudia Miranda, que é a coordenadora do laboratório. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Também Laís Lira, que é biomédica e supervisora. Obrigada. Safira Souza, líder de atendimento. Isso, obrigada. Muita conversa bacana hoje para a gente aqui. Eu quero que vocês já me contem que esse laboratório que a gente imagina é aquele lá da Avenida Agamenon Magalhães, né? Até eu fiquei muito tempo pensando que era aquele, que foi, inclusive, recém-inaugurado. Mas ali é só um dos postos de atendimento, né, Cláudia? Isso. Ali é um posto de coleta, né? Então, o laboratório hoje está dividido em 2 postos de coleta aqui em Caruaru, que é aquele que fica ali no laboratório da Avenida, e lá no Centro Médico. A gente tem um posto de coleta lá em Garanhuns, que tem lá no atendimento da Unimed também em Garanhuns. A gente também tem outro posto de coleta lá em Santa Cruz, porque a gente percebeu que a clientela lá de Santa Cruz via muito para Caruaru para poder realizar os exames. E como a gente já tem uma unidade lá de atendimento, um ponto de atendimento lá, então a gente lançou também essa ideia de abrir esse posto de coleta lá em Santa Cruz e vendendo muito certo, né? Assim, vem crescendo mês a mês o número de atendimentos e aumentando, gerando a satisfação do paciente, né? De ter na sua cidade e não precisar se deslocar aqui para Caruaru. Esse posto de coleta da Agamenon, durante muito tempo, funcionou lá onde é também a central de vendas, né? Isso. Para quem está nos acompanhando poder raciocinar assim, do que a gente está falando. E hoje é um posto bem bonito, muito moderno, inclusive, né? Isso. Tem aí uma série de equipamentos que a gente vai, inclusive, destrinchar um pouco mais, porque não é só ter local físico para atender, mas é ter essa estrutura, né? Isso, exatamente. Eu acho que foi em 2022 que ele foi inaugurado. Anteriormente, as pessoas vão lembrar, tinha um ponto de coleta ali na Equatorial, né, próximo do hospital da Santa Efigênia. E, então, assim, quando foi inaugurado esse posto de coleta, então, assim, ele foi mais projetado, né? Primeiro para ampliar, porque a gente estava vivendo dentro de uma pandemia. Então, assim, sentia a necessidade de estar ali num ponto central e que tivesse condições de atender o maior número de clientes, né? Porque a gente sabia que a demanda ia crescer e precisava, então, estruturar de maneira para atender de forma com conforto, né? Com qualidade, que é o que a gente está sempre buscando. Laís, o que tem nesse laboratório da Unimed que é tão diferente? Assim, eu sei que são equipamentos muito modernos, é pessoal trabalhando ali, capacitado, né? Hoje, como muita gente pensa, o laboratório é localizado lá no posto de coleta que é lá na avenida, mas não. O nosso setor técnico hoje ele é locado lá no hospital, dentro do hospital, até para poder a gente ter o atendimento urgente, né, dos pacientes que estão em atendimento na unidade hospitalar. E a gente tem recolhimento várias vezes ao dia de entrega de amostras que vêm dos postos, como Cláudia falou, do posto de Garanhuns, do posto de Santa Cruz e das 2 unidades daqui de Caruaru. Então, todas as amostras vão para lá e aí todo dia a gente tem uma vasta equipe. Temos diaristas, temos plantonistas e o laboratório tem funcionamento 24 horas. Tanto para a demanda de posto, né, que é tudo uma continuidade, quanto para a demanda hospitalar, que a gente tem atendimento às 24 horas do dia. É só a questão dos postos de coleta é que tem um horário Isso, diferente, que tem um horário comercial, de atendimento vamos dizer comercial. Assim, quase que comercial, isso. porque 6 horas da manhã já começa, né? Já começa bem Nessa cedo vida, por causa sim. das demandas relacionadas a jejum alimentar, né? Uhum. E quais os serviços que são ofertados lá nos postos? É coleta de modo geral ou alguns acabam tendo que ser direcionados a esse laboratório lá no hospital? A gente tem um diferencial da gente do laboratório, a gente também tem coleta domiciliar para idosos, gestantes com alto risco, pessoas que fazem tratamento de quimioterapia, que não podem estar expostos a muita gente. A gente implantou também, em 2022, essa coleta domiciliar, onde vem dando muito certo. A gente está crescendo. Inclusive, ano passado, a gente teve uma demanda de 1.935 clientes de coleta domiciliar. Isso, a gente começa a nossa coleta de 6 da manhã também, igual o horário do posto de coleta, de 6 às 3 da tarde, de segunda a sexta. E no sábado, nosso horário é de 6
às 10 da manhã. E está dando muito certo. A gente tem uma satisfação do cliente, que eles fazem de questão de colocar para a gente no nosso NPS, elogiando, e está dando muito certo. Eu acho muito legal isso do horário do sábado, porque muita gente fica presa nessa questão do seu trabalho, né? Isso, E às durante a vezes semana. trabalha um em outra diferencial. cidade ou não está aqui, então o sábado acaba sendo mais flexível e até melhor. Então, assim, é um diferencial grande assim, do laboratório ampliar, ter esse serviço no sábado, né? E esse horário cedinho é por causa do jejum, né? Na maioria das vezes por causa do Isso. jejum. É. Porque como tem clientes também que eles gostam, como trabalha de 8 horas, aí indo mais cedinho, e tem aqueles idosos que sempre tem acha melhor ir mais cedo. Tem clientes que chegam lá, às 5h40 eles já estão lá, na frente. Quando a gente abre de 6 horas em ponto, a gente tem 7 atendentes, então já vai chegando. Um dia eu cheguei 10 para 6, gente, já tinha gente lá, então eu queria ser a primeira. E assim. lembrando que a gente tem, né, disponível no site da Unimed, para que você pode agendar. Se você quiser realizar o agendamento, programar um horário para ir fazer a sua coleta, está disponível no site. É só você entrar e fazer seu agendamento, fazer seu cadastro lá e pode escolher o horário mais adequado para você. E você acaba sendo prioridade, então, Não, né? quando Naquela você hora chega lá, exatamente, os pacientes, a gente tem a demanda espontânea, que é essa, né, que os pacientes têm um horário para chegar, e tem também essa agenda disponível para aqueles que querem programar um horário para que tenha um menor fluxo, porque, como a Safira colocou, tem algumas pessoas que acordam muito cedo e aí preferem fazer a coleta e depois fazer seus exercícios para poder se alimentar, enfim. Aí eu acredito que é um diferencial, assim, que algumas pessoas talvez nem saibam. Eu, como colaboradora, não sabia, né, como usuária também não, mas agora chegando lá, as meninas me passaram que tem, sim, esse serviço disponível no site. Então, assim, as pessoas podem procurar entrar na aba lá do laboratório e fazer o agendamento para um conforto no melhor horário que se E adequa. uma modernidade, assim, que hoje ajuda muito a gente, que está numa vida corrida, é a questão de poder ter o exame online, né? Assim, Disponível, sim. né? Que, assim, foi do tempo que a gente precisava ir lá. Muitas vezes a gente vai em busca porque já está passando ali, porque, né, o médico quer ver fisicamente e acaba indo lá e pega esse exame impresso. Mas poder consultá-lo, assim, a sua história de vida está ali. É muito interessante. né? Exatamente. A gente até também já conversou essa semana, conversando com as meninas, para pedir o apoio também da TI, a gente já está conversando com eles, porque hoje a gente entrega o impresso, né? Que é o login, o QR Code, para que ele possa acessar. A gente está vendo uma forma de disponibilizar isso via o WhatsApp ou mensagem, para que o cliente já está sempre ali na palma da mão dele, para ele não perder, né, aquele controle que é entregue. Então, assim, algumas vezes as meninas mencionaram, algumas pessoas podem esquecer, né, do impresso que é fornecido. Verdade, aí né? no WhatsApp E está ali disponível, até assim, de repente, não sei, se vai para algum médico e ele pode até abrir ali, não, doutor, já tenho aqui o meu login e senha, é só acessar o site e a gente consegue ver os meus exames. Eu até acessei esse, né? A praticidade, Eu acessei esse login acho que semana passada. E ainda tinham lá vários outros exames. Isso, fica todo o Fica o histórico. histórico inteiro, assim. Cada atendimento, ele vai gerar um número de atendimento e um código, que é a senha, né? Para aquele em especial. Mas se você tiver resultados anteriores e tiver acessos a usuário e senha antigos, você também consegue acessar. Né? Tem lá todo o seu histórico. E é bacana, porque às vezes o médico faz isso, pelo, né? Pelo médico, inclusive, né? Tem pelo nome do médico que Exatamente. solicitou, né? Isso. E você vai na consulta, às vezes o médico quer comparar, né? Como era que estava um período atrás, e você nem sempre vai estar com aqueles papéis impressos. Então, ali está na palma da sua mão. É muito favorável para o usuário. E a gente sabe que também essa questão do impresso ainda ajuda muita gente que não tem o acesso, né, à impressão, ou alguns médicos que acabam solicitando que seja impresso, enfim. Mas a gente sabe que se ele acessar ali, né, com esse código, ele vai ter no computador dele, né? O histórico. Exatamente. Bem bacana. Acho muito, muito forte isso, assim. Essa preocupação com a sua comodidade, né? Que você, como usuário do plano, consiga... E principalmente porque, normalmente, se você está precisando de um exame, é alguma investigação que você está fazendo, você precisa ter aquilo ali para comprovação de descartar ou confirmar, né? De diagnóstico. Algum diagnóstico. E que tipos de exames são esses, Laís, que
que a Unimed realiza, assim? A gente tem um leque muito grande de várias bancadas. Não dá pra dizer. Assim. São milhares 30, de 40 exames. São muitos. E assim, a gente divide por bancadas, né? Então, a gente tem a bancada da hematologia, que é onde engloba o hemograma. Tem a bancada de bioquímica, que aí vem a questão da glicose, colesterol. Tem os hormônios. Tem a parte genética, a gente realiza vários exames na parte genética. A gente tem a parceria também com o setor da oncologia, que eles realizam as coletas para os exames de investigação de leucemias. Então, a gente tem a parceria para os exames oncológicos, entendeu? Para investigação, exames de punção de medula. Então, a gente faz todo esse direcionamento de exames também. Fazemos os testes rápidos, fazemos exames microbiológicos. É uma infinidade. Vocês perceberam, você que já estava lá até, inclusive, nesse período que, pós-pandemia, houve um salto, uma agilidade, uma gama de outros exames que precisaram ser adicionados ao leque ali? A pandemia foi um marco, né, na vida de todo mundo. E a gente da área de saúde, que ficou ali bem pertinho, a parte laboratorial foi fundamental. Essencial. Porque era várias estantes que chegavam para a gente com material para fazer teste de Covid. E era uma coisa incontrolável, porque todo mundo chegava no hospital com sintoma de gripe, né, de resfriado, precisava ser investigado se era gripe ou se era Covid. Então, foi um desafio muito grande e a gente implementou os testes rápidos, né, que eram realizados, processados diretamente lá no setor técnico, que a gente liberava em 20 minutos, no máximo 1 hora, devido à demanda. E também tinha os testes de RT-PCR, que é o diagnóstico molecular, né? Que foi o primeiro criado, que aí tinha toda uma questão de volume, enviando para os laboratórios de apoio, que são nossos parceiros, né, Cláudia? Isso. E aí ficou, né, o desespero, que todo mundo queria o resultado quanto antes, só que era falando da nossa cidade, era o Mestre Vitalino, era a Santa Efigênia, então era todo mundo no desespero. Isso. Então, quando a gente começou a fazer os testes rápidos em loco, facilitou bastante, né, a questão do diagnóstico mais rápido. E, consequentemente, a isso veio as questões de internações, o alto número de internações. Então, todo mundo tinha aquela bateria de exames diária para ser feito, marcadores diários. As cirurgias, né? Ou seja, as cirurgias, mesmo de emergência, precisava fazer o teste para saber para poder entrar, né, no bloco exatamente, para não contaminar a equipe, para saber o manejo adequado, né, para cada paciente. Foi toda uma mudança de fluxo para a gente. E hoje em dia, a gente tem o aumento dos usuários com a procura de exames laboratoriais para controle de pessoas que ficaram com alguma sequela e de pacientes realmente que estão querendo se cuidar, que foi um boom de mudança de vida. Né? Mudou a mentalidade. Se as pessoas antes evitavam ir saber como é que tá, hoje em dia todo mundo quer saber a prevenção como é que tá em foco. Isso, exatamente. Graças a Deus, né? Todo mundo querendo a prevenção. Dá para ter noção de quantos exames vocês acabaram realizando naquele período, não? Foi uma infinidade. Milhares, né? Só a contar pelo número de atendimentos que foram, né? Isso, é incontável. Foram muitos atendimentos, foi uma mudança atípica. A gente teve que duplicar a equipe. Tanto a gente do laboratório como a parte de enfermagem. A assistência teve que ser dobrada. Então, foi uma atenção muito grande, foi mudança para todo mundo. E hoje, quais, nessa linha de urgência, emergência, como é que está a situação de exames lá? Assim? Dá para mensurar quais os exames que estão sendo mais solicitados em relação a essa época de pandemia? Não os exames diários, né, de hemograma. Mas, por exemplo, teste de Covid ainda é uma realidade? Ainda se desconfia muito? Temos ainda, porque todo sintoma gripal ainda é associado para ser descartado a hipótese do Covid, por menor que esteja a incidência. Mas sim, eles são solicitados, só que, claro, em menor quantidade. Isso. E hoje a gente está num foco com relação à dengue. Então, hoje o nosso número aumentou bastante de exames relacionados à dengue, tanto hospitalar quanto externo, né, Safira? Também tá com crianças, né? Eu tenho visto muita criança. Muitas mães preocupadas, porque
a gente já teve, né, que resgatar lá atrás aquela época da dengue hemorrágica. Eu lembro que eu estava lá no hospital nessa época e a gente passou esse momento bem difícil, principalmente com crianças. Isso. E talvez pela fragilidade da própria, né, do próprio organismo da criança, assim, tem um potencial maior, né? Então, quando a criança começa com com desconforto, alguma coisa aí então a mãe já fica preocupada de não ser a dengue. E cresceu muito em relação à dengue. Com relação à Covid, a gente tem percebido mais, assim, mais programado os exames de Covid para cirurgias, né? Crianças que vão fazer cirurgia, crianças que vão precisar entrar para a UTI. Então, é mais como um controle de prevenção para poder ter acesso às unidades. Corriqueiramente, como o Laís colocou, acredito que virou, assim, um pouco, mais preocupação com a dengue. Isso. Hoje em dia. Hoje E é mais aí- controle para pré-operatório. Pré-operatório. Isso. Então, quando chega lá, demora quanto tempo o exame? Aí hoje a gente faz com mais Resultado. frequência os exames de teste rápido também, que aí já em torno de 20 a 1 hora a gente faz a liberação. E existem pacientes que chegam lá, né, para serem atendidos e ficam esperando o resultado dos exames. Isso por trás dos bastidores, como é que tá a situação lá? Tá do uma corre-corre? Porque, como a gente comentou, né, a gente tem o atendimento, a gente atende o hospital e atende os postos. Então, aí chegando demanda do hospital, ali da urgência adulta, urgência pediátrica, da UTI, do internamento, e chegando demanda do posto. Mas aí, como a gente tem uma equipe, graças a Deus, bem estruturada, bem definida, cada setor já sabe o que é, de qual é a sua responsabilidade, então a gente subdivide as tarefas e aí consegue tirar de letra. É muita mão de obra, né? Tipo assim, um quebra-cabeça, né? Para que todo mundo consiga dar conta daquela demanda gigantesca que é o hospital. Mas... Que tem os leitos, a enfermaria, as UTIs, as cirurgias acontecendo. Isso, mas como a Laís colocou, eu estou chegando lá agora e tenho presenciado isso, é verdade, assim, o fluxo corre bem, muito certinho, né, assim, como ela colocou, cada um sabe o que está ali para fazer e, assim, e você quando não conhece, mergulha dentro da parte técnica lá do laboratório, é bem interessante, assim, cada um fazendo uma sincronia da sua parte, do que vai para o envio, do que vai para a análise. Então, assim, hoje é tudo muito monitorado. Então, assim, tem uns painéis que as biomédicas acompanham do momento. De olho, né? Fica, a partir do momento que o médico da urgência solicita o exame, as técnicas de coleta já tem o painel na frente dela para saber qual é o paciente que ela precisa fazer a coleta. Já tem um mensageiro que vai lá e pega o material para poder subir para o laboratório. Então, assim, é tudo muito sincronizado e tudo muito organizado. E até agora, né, acho que foi em 2022 que vocês mudaram para essa nova unidade técnica lá, né, do espaço que a gente está, né? Anteriormente a gente funcionava num espaço menor, né, a parte do laboratório. E aí em 2002 a gente foi para esse novo espaço com a ampliação do hospital e ficou assim, ficou show de bola, tá? Muito, assim, é como eu digo, é uma crescente, né? A partir do momento que o hospital vai crescendo, que a Unimed vai crescendo, os serviços vão crescendo também. E ficou bem estruturado, assim, acho que Laís pode falar agora dos equipamentos que a gente tem lá. E roda tudo muito direitinho, assim, é tudo sempre sempre tudo muito dentro dos indicadores. Então, a gente hoje tem indicador para tudo, para saber o tempo que esse paciente da urgência foi coletado, para saber o tempo que o exame foi liberado, está disponível para o médico ter acesso lá no sistema para poder dar... Ele consegue já lá Tudo via consultório sistema, dele já... tudo lá no atendimento da urgência, ele já consegue ter acesso. Isso. A gente consegue monitorar, a gente trabalha com indicadores. Então, todos os colaboradores possuem metas e para poder a gente justamente adequar esses fluxos, para que eles não se quebrem. Porque, por exemplo, a gente define um tempo médio para coleta, desde a solicitação médica no hospital, para a coleta do exame. Então, se esse tempo for extrapolado, consequentemente vai interferir na liberação. Se esse exame demorar, esse material demorar a subir para o laboratório, ele vai interferir na liberação final. Porque a parte que demora mais, digamos assim, é a análise. Então, não é só simplesmente passar no equipamento. Determinados exames a gente precisa fazer uma análise criteriosa. A gente precisa avaliar resultados anteriores, a gente precisa verificar via análise microscópica. Não é só passar no equipamento. Então, a função do biomédico ou do farmacêutico bioquímico, também que pode exercer a função na parte do laboratório, é essa. Os equipamentos existem, facilitam bastante, mas a análise é feita a partir do ser humano. Né? Isso. É humana. Falando em humanos, atendimentos.
Conta pra gente, Safira. O pessoal chega lá nos postos, né? Assim, eles têm uma demanda muito grande presencial. Você falou a domicílio, o quanto beneficiou, né? Isso. Para todo mundo. Mas presencialmente ainda tem uma demanda. Presencialmente a gente tem uma demanda muito grande. No posto da Avenida, que é onde é mais central, onde a gente tem a maior demanda, é em torno de 150, 155 clientes pela manhã que a gente atende. Uhum. Então, é como as meninas estavam falando, a gente tem todo aquele tempo de atender o cliente. A gente tem 7 atendentes, 2 sendo preferenciais e os outros 5 atendem senhas convencionais. Então, a gente coloca... O cliente é o centro da atenção da gente. A gente tem toda aquela empatia com o cliente para atender. A gente se coloca no lugar dele. Então, a gente quer chegar no lugar e quer ser atendido rápido, com eficiência. Então, é isso que a gente faz lá. A gente tem uma meta de atendimento para quando o cliente pegar assim, ele passar 15 minutos a ser atendido para se chamar no guichê. Quando chega no guichê, as meninas têm uma meta de 2 minutos e 30 para atender eles. E até o atendimento da coleta são 14 minutos. Então, em si, a gente consegue fazer antes disso. Não, e eu já testemunhei, assim, de ser super rápido mesmo. Isso. Assim. Mas, rapaz, eu planejei passar a manhã quase toda aqui esperando e foi bem, Pronto, bem então rápido. A assim. gente tenta se colocar no lugar do cliente, que a gente quer chegar na unidade e tem outros afazeres. Mesmo a gente está cuidando da saúde da gente, mas a gente sabe que a gente quer chegar, quer ser bem atendido e rápido. E sem contar essa questão de você ter o dia ali para você resolver sua vida, mas também você tá em jejum, né? Você que vai alterando outros. Tem outras coisas clientes idosos, né? Que não podem, pessoas diabéticas. Então a gente tem toda aquela parte de cuidado com eles, para quando chegar, eles não demorarem dentro da unidade. E como é que Safira, essa questão do a domicílio? Faz uma solicitação antes? Como que procede? O cliente ele pode entrar em contato com a gente pelo 21035000, o WhatsApp. Certo. E vai para a parte de coleta domiciliar, laboratório, coleta domiciliar. Então, entre em contato com a pessoa que está lá responsável pelo BIP e vai marcar. Aí ela vai mandar os documentos, a guia médica e o endereço tudo certinho. E a gente combina com eles o dia para ele melhor. Porque tem vezes ele manda hoje, mas eu só quero fazer na sexta, ou na segunda, ou na terça. Então, a gente combina com ele, tudo certinho, e deixa tudo combinadinho com ele. E em que casos que são aprovados as coletas domiciliares? São gestantes que têm alguma dificuldade de locomoção, idosos a partir de 60 anos, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, dificuldade de locomoção, até, vamos dizer, uma pessoa também acamados. Então, essa parte aí é o que a gente faz, essa coleta domiciliar. Teste do pezinho, né? Teste do pezinho a gente também disponibiliza, porque fica até melhor, né, para a mãe que está lá cirurgiada, ou a criança também não está em contato com muita gente nessa parte que nasceu agora. Aí a gente também disponibiliza esse teste do pezinho para eles, a comunidade melhor, para o bebê, para a mãe, né? E esse serviço não estava sido implantado antes, esse domiciliar? É mais recente. Foi implantado em 2022. 2022. No comecinho do ano. E já tem todo esse número de usuários. 1.967 atendimentos em 2023. Porque alguns pacientes quimioterápicos, ele precisa fazer um controle, né? Antes dos ciclos, né? Então, assim, acaba que é um paciente que precisa semanalmente, alguns casos de home care, né? Então, assim, a gente tem alguns pacientes de home care também que é solicitado para que a gente faça a coleta domiciliar. Então, facilita, né? Então, como a Safira disse, acaba criando aquele vínculo, né? A técnica de coleta já conhece, né? Já vai então, na casa, ele tá na intimidade, isso. Então, assim, além do conforto, assim, essa segurança dele de saber, né, que a profissional vai estar ali, já conhece a pessoa. Então, assim, eu acho que foi um grande marco, assim, eu achei muito bacana esse serviço, porque tanto é que a gente vê o retorno, né, nas pesquisas,
como eles elogiam não só a praticidade, mas como a equipe também, com todo o cuidado que eles têm de fazer esse atendimento. Vamos explicar o que é essa pesquisa, né, de satisfação do cliente, assim, e quanto isso ajuda, porque quando a gente chega lá, né, tem alguns totens também disponíveis para que após o atendimento você consiga dar a sua avaliação. Como é que tá essa do lado do laboratório? Então, o laboratório, assim, é um dos serviços que está, né, na zona de encantamento. Então, como é que funciona? Então, como você explicou, então, quando o paciente ele chega, o cliente ele chega no serviço, ele primeiro tira o totem, tira a senha de atendimento, né? Se ele for um atendimento preferencial, ele é encaminhado para o guichê preferencial, e se ele for um atendimento convencional, ele é encaminhado para o atendimento convencional. Então, depois de todo o processo que ele passa pelo atendimento do colaborador na recepção, que ele vai para a coleta e que ele sai, então, assim, ele é convidado a responder à pesquisa, daquele trajeto, daquela jornada dentro do serviço, o que foi, se ele tem alguma sugestão, se ele tem alguma crítica, o que é que ele gostaria de pontuar, né? Então, aí é que ele faz, né? Vai da vontade dele, o que é que ele gostou, o que é que ele sugere. Então, assim, a gente também, às vezes, tem algumas sugestões, mas, assim, a grande maioria são os elogios, né? Primeiro, como o Safira explicou, pelo tempo, né? Que a gente conseguiu diminuir em muito esse tempo de atendimento. Elogiam bastante também o pessoal da coleta, né? Porque, como a gente explicou, ficou muito bem dividido lá o espaço. Então, assim, ficou confortável, assim, fica tudo muito clean lá, eu acho que você já conhece. Tudo muito clean, então rodou tudo direitinho, então assim, o cliente ficou satisfeito. E a intenção da gente é essa, como a Safira colocou nas reuniões. Seu ambiente seguro também, né? Isso, exatamente, você percebe. Né? A coleta sendo realizada, as meninas até mostram, né, os tubinhos. A organização, vocês, da bipagem. Com transparência, bem isso. legal. A confirmação, né, quando o cliente ele vai para a coleta, o técnico ele confirma os dados dele, né, com documento. Então, assim, tem essa primeira checagem, né, de alinhar o nome do paciente e para poder entregar o documento. O documento do paciente é entregue na hora que ele vai coletar, que já é o primeiro ponto de confirmação de atendimento. E tudo isso, né, depois que ele etiqueta o material, que bipa. Então, assim, eu acho que e o cliente assiste tudo isso, né? Ele vê essa transparência. Sabe que eu nunca raciocinei que isso era por um sistema de segurança, que era uma rotina de exatamente. De trabalho isso. já. Então, assim, acho que eu sempre recebi, de fato, o documento. Eu nunca pensei que era por isso, não. Porque já é uma checagem, né, de atendimento. Então, aí ele responde à pesquisa. Então, assim, a gente foi crescendo, né? Acredito que a Unimed como todo tem dado um passo nisso, de aperfeiçoar o atendimento. O cliente está querendo escutar o que o cliente está passando, porque muitas vezes ele que vive aquela jornada, né? Então, a gente está de um lado, eles estão do outro. Então, assim, eles precisam, tem coisas que talvez eles enxerguem que, às vezes, a gente, pelo fluxo do dia a dia, não esteja enxergando, e aí eles conseguem sinalizar isso, e serve para isso. É um balizador, eu entendo, né? Primeiro, para você entender como é que você está funcionando, ver os pontos que você pode melhorar e manter aquilo que vem dando certo. E com o laboratório aconteceu isso, acho que vem numa crescente. E aí, quando a gente assumiu agora, eu falei com as meninas, né, a gente tem que manter isso, assim, entender cada vez mais, colocar o cliente no centro do negócio e entender o que é que a gente pode ainda aperfeiçoar, porque tudo a gente pode sempre caminhar para uma melhoria, né? Então, eu acho que nesse ponto a pesquisa de NPS tem contribuído muito para que a gente consiga identificar o que a gente está acertando e o que a gente pode melhorar. Isso, é o que a gente sempre incentiva a eles. Olha, a senhora pode colocar o que a senhora está achando, ideias para a gente, porque tem cliente que diz assim, eu pensei que tem lugar que não lê e vocês lê. Elas que acham interessante que a gente dá um retorno a eles, um feedback. Isso. E elas agradecem tanto por telefone. Elas disseram, eu pensei que ninguém ia ler. E leram, e viram. E a minha ideia, e é muito bom. Eles dão ideia para a gente também. E a gente coloca essa ideia em prática e dá muito certo. Até essa questão de ser zona de encantamento é desafiador para que no próximo ano não desça, né? Isso, assim, você tem que manter. Isso. Porque a zona de encantamento é o máximo, né? Isso. Chegou lá, entre 9 e 10. Isso. Entre 9 e 10 a nota. Então, assim, não dá para descer para 8,9, né? Não dá para... Porque
você baixa para a zona de quê? De excelência. De excelência. Isso. Mas é melhor ser encantado, né? Melhor ser encantado do que ser Exatamente, excelente, né? Que é bem Disney, né? O encantamento da Disney, né? Você tá ali. Verdade, Eu acho que é bacana isso de você ter um espaço que você chegue e consiga, né? Ser atendido com qualidade, com eficiência e com segurança. Que é importante. Uma das coisas que a gente preza muito lá é justamente o lado humano do colaborador. Porque a gente tá ali, a gente tem que ter a empatia. Da mesma forma que a gente tá lá por trás, auxiliando num diagnóstico dele, a gente também pode ser cliente, É. né? E outra é desde o porteiro. Isso. Porque eu lembro de chegando lá, e não foi uma exclusividade minha, não, mas eu lembro sempre disso. Ele tá ali, abre a porta para você, confere, tira dúvidas. Ele tá ali dando uma força ao atendimento, né? Sim. Ele é uma extensão do atendimento. Exatamente. Ele é a porta de entrada mesmo. Isso. E É quanto é fundamental, toda uma né? sincronia, como a Cláudia Isso. falou. É tudo bem sincronizado. Porteiro, atendimento, coleta. Aí tem Safira que está lá, muitas vezes, na saída do cliente. Isso, sempre conversando. Eles vêm agradecer a gente. Acho que a Cláudia já uma vez estava lá, logo quando a Cláudia assumiu o laboratório. Ela disse que achou interessante, não foi? Chegou uma cliente lá e foi agradecer. E ela passou e voltou. Eu vou agradecer. Eu disse, pronto, vem aqui para o totem, coloque aqui. E eu lembro desses detalhes, assim, de ser cumprimentada e orientada desde o porteiro que te recebe bem. E a saída também, que sempre tem uma palavra de boa sorte, bons exames. Então, assim, Você cria um vínculo, né? isso. É interessante isso, porque por mais que a tecnologia, e é ótima a tecnologia, está aí nos auxiliando, mas acho que as relações humanas são sempre assim, é o que transforma, né? É que às vezes você está num dia bacana, aí você chega num ambiente para fazer um exame, às vezes você está ansiosa para receber o diagnóstico, que pode não ser, né? Tá na dúvida se vai ser um diagnóstico bom ou não. E aí você é atendido por alguém que te sorri, que te dá bom dia, que pergunta, né? que deixa mais leve, Exatamente. Eu acho que isso ajuda, né? A leveza, assim, nas relações ajuda e transforma. E tá todo mundo ali bem sincronizado, assim. Então, acho que por isso que tá nessa zona de encantamento. E a gente diz até ao público que essa sinceridade ao responder, assim, os questionamentos faz com que lá dentro vocês, né, que estão na organização daquilo ali, consigam direcionar melhor a equipe também, né? Isso. Porque a partir do momento que se é falado alguma coisa assim para vocês vão ali tentar melhorar, vão ali pontuar. Os ajustes Se tem alguma necessários são falha, né? feitos, né? E dentro dos indicadores do próprio INPS, a gente tem o ISA, né, que é o Índice de Satisfação de Atendimento, que aí é mais voltado para o colaborador mesmo, é assim, é como eu digo, acho que é uma métrica, porque às vezes você está ali fazendo seu atendimento, mas você não sabe se está sendo bacana, né? Se a forma como você está abordando está encantando, está agradando o cliente, então assim... Se ele está entendendo, né? Se ele Porque está na comunicação entendendo, é você isso, conversar e ver que ele entendeu, isso, né? porque também. às vezes você tenta falar pode falar de forma assim, mais técnica, né? Isso. Como são exames, às vezes que tem um nome complicado. E será que o cliente está entendendo aquilo? Então, assim, é importante, a gente estimula que os meninos, eles solicitem, né, essa avaliação do atendimento. Não só desse atendimento de dizer se foi gentil, se foi educado, mas se você conseguiu entender tudo aquilo que foi passado para você, né? A comunicação clara. Uma orientação exatamente. de coleta, uma orientação de como pegar o resultado no site, isso tudo. Exatamente. Até para o que a gente, como colaborador, saiba, né, se está sendo bacana, se dessa forma, o que é que eu preciso ajustar? Que vai trazer mais benefícios ainda, vai trazer mais clareza ainda. Então, assim, tem esse indicador dentro das nossas avaliações, a gente faz a gente reúne a equipe. Isso acontece não só no laboratório, em outros setores da Unimed também, que é fazer a avaliação desses indicadores, né? Porque é importante que eles também recebam isso, que a gente receba essa informação. Como é que foi essa pesquisa, como que foi sinalizado. Então, tem todo esse organograma que a gente vai seguindo e vem dando certo. É desafiador, mas vocês já estão no caminho, né? Assim, Isso. meio que a casa está organizada. Então, é manter aquilo ali que não é fácil. E qualquer
a diversidade que pode acontecer. Por exemplo, ninguém estava preparado para uma pandemia, Isso, né? Isso. Um surto tão forte de dengue assim. Olha o mês que a gente tá, né? A isso. gente já tá em março e quase fim, né? De março, inclusive. E ninguém esperava porque geralmente essas arboviroses é lá para dezembro, né? Se fosse seguir uma linha do tempo assim, normal, seria isso. De repente a gente tá agora com esses surtos, né? Com Isso. tanta coisa vindo e tendo que estar preparado, né? Tendo que estar preparado. Verdade, verdade. Satisfação tão grande de estar com vocês, Prazer conversando. nosso, a gente que agradece o Né? convite. Conhecer um pouquinho mais do laboratório, saber as cabeças que estão ali por trás e o trabalho que é. E principalmente quem vai ali no hospital para ser atendido com o médico, né? Que está ali naquela situação que diz, meu Deus, vou esperar 2 horas aqui o exame. Minha gente, vocês não têm noção do que acontece por trás. E é porque também é importante dizer que muitos exames têm o tempo do resultado. Isso. Não é a demora do atendimento, né? Isso. É o processo que ele leva, né? O processamento que ele vai ter. A gente dá o prazo máximo, no caso da urgência, né, das 2 horas de liberação, mas isso envolve coleta, transporte e análise. Como eu falei, existem exames que a gente simplesmente passa no equipamento, deu dentro do quadro de normalidade, faz a liberação. Hoje a gente tem um diferencial gigantesco no nosso laboratório, que é a parte de integração de resultados. O que é isso? 80% de todos os nossos exames são interfaceados, que são os resultados que saem a gente vai pegar a amostra, passa no equipamento, via código de barra, nada de forma manual. O equipamento faz a leitura desse código de barra, dessa amostra, que cada paciente tem sua numeração, e o resultado obtido no equipamento vai direto para o nosso sistema. Então, a gente não digita. Os 20% dos exames que a gente digita são os exames que realmente são literalmente manuais. Testes rápidos, que são feitos manualmente lá pelo técnico. A parte de análise de urina. Então, a parte da urina é misto. Então, tem uma análise via equipamento e tem a análise microscópica. Então, a gente vai lá em cada amostrinha de urina que chega lá no posto, lá no hospital, e vai fazer a análise microscópica. Então, são poucos os exames, né? Que a gente tem a digitação e que demoraram tanto. Isso. Tempo Além de processo, demorar o tempo, mais um tempo, né? Que aí iria ter mais outra etapa, que seria a parte de digitação. A gente otimiza esse tempo de liberação e também da segurança. Porque aí o erro de digitação cai, o erro de diagnóstico para um médico pós a liberação do resultado diminui. Então, a gente, no ato de digitação, poderia digitar lá, o resultado era 100, a gente pode digitar 10. E aí? Qual vai ser a conduta do médico? Então, justamente pensando na segurança do paciente, a gente tem as etapas de identificação do paciente, que lá no posto a gente utiliza o documento de identificação com foto. Então, é quando a gente faz a conferência junto com o paciente dos dados que está lá na etiqueta, da data de nascimento, porque no mesmo dia a gente pode atender pacientes homônimos. Verdade. E o que vai diferenciar é a data de nascimento apenas. O nome da mãe, Nome né? da mãe. E isso, então a gente faz todo esse processo de segurança, da mesma forma no posto, da mesma forma no hospital. No hospital a gente ainda tem outro processo, que é a checagem beira-leito, que é a checagem via celular, via mobile, pela pulseira de identificação que é colocado. Então, na que já pulseira de tem o QR identificação tem o codezinho QR Code e antes de realizar a coleta, é feita essa checagem na pulseira, para afirmar que após a identificação dos tubos, aquela amostra é do paciente e tal. Então, é muito processo de segurança, são muitas pessoas envolvidas. Tudo para uma segurança final do resultado, porque isso vai impactar drasticamente na conduta médica. Então, o laboratório é fundamental na conduta de diagnóstico para que o médico possa conduzir tudo da melhor forma. O laboratório não é à toa que está aí, nessa zona de encantamento. Obrigada, viu, Laís, pela sua presença aqui. Todas vocês que estão na correria, né, do trabalho, mas tirar esse tempo aqui para nos explicar, para conversar, para partilhar, né, esse dia a dia é muito importante. Só tenho a agradecer. Obrigada, Estamos à Laís. disposição.
A gente tem, como a Safira falou, os contatos via Vamos deixar, WhatsApp. né? E aí a gente está tendo cliente tanto para agendamento, quanto para tirar dúvidas. 21035000. 5.000, Isso. escolhe a fila do laboratório e vai ter. É para tirar dúvida ou é para fazer um agendamento da domiciliar? Precisando de algum esclarecimento, a gente tem biomédicos 24 horas. E o cliente, tendo alguma dúvida, pode ligar, pode mandar mensagem, que a gente está lá sempre para ajudar. Teve dúvida no resultado que saiu, claro que tudo é a análise médica no final, né? Mas se tiver alguma dúvida, a gente está lá à disposição para ajudar. Safira, obrigada. Obrigada a você também pela oportunidade, né, de falar do laboratório da Unimed, que a gente tem muito orgulho de Isso. trabalhar lá. Pelo menos eu tenho muito. Gosto muito da equipe que a gente tem e da Unimed, né, que está sempre nos apoiando e levantando a gente lá, né? Sempre fazendo Dando o Isso. suporte necessário para que É isso. o trabalho aconteça, né? Que é fundamental, né? Fundamental. Cláudia, que está nessa nova missão. Não, é só agradecer, né? De verdade. Eu conhecia, como te falei, conhecia como colaboradora, como cliente. Agora estou nesse processo, assim, me apaixonando, apesar de nunca ter trabalhado, como eu expliquei, né? Não tinha ainda mergulhado nessa parte técnica, mas assim, tem as meninas que dão show de bola e só vem crescendo cada Você vez vai mais. reger a orquestra, né? Isso, só vem crescendo, a admiração ainda mais por toda a equipe. E agradecer, né, a confiança, agradecer o convite, dizer que foi um prazer participar. Todo A gente mundo. estava meio nervosa, né? Assim, sem saber, mas assim, acabou sendo um bate-papo descontraído. E quando você fala do que você gosta, do que você conhece, fica mais fácil, né? O papo. Eu não flui. trabalho lá no laboratório, viu, minha gente? É porque eu uso muito. Então, eu acho que é importante isso, a gente está sempre conhecendo, até para os outros setores, às vezes a gente tem colaborador que não conhece tão mais de perto, com tantos detalhes. E eu acho que é muito bacana essa proposta desse podcast, para a gente ir divulgando e conhecendo, né? E que a gente possa ter muitos outros bate-papos, assim. Que a gente possa reunir equipes multidisciplinares. Pra gente Isso estar é aqui, muito né? bacana. um complementando o outro, conversando. Coloca um médico aqui, alguém no laboratório, um farmacêutico. Nossa, vai ser muito bate-papo bom por aqui, né? Muito, muito, muito. Espero revê-las, Sucesso. viu? Em breve. Obrigada. Agradeço a vocês e a vocês que ficam sempre nos acompanhando, maratonando nos nossos podcasts. É feito para mostrar os serviços da Unimed Caruaru, feito para que você se sinta mais próximo, que é tudo feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito trabalho, para que você tenha saúde. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!